Olá, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Técnico e Científico Tatiana Fiore de Almeida. Eu sou a professora Tatiana e vim conversar com vocês a respeito do perigo do armazenamento de grãos em silo. O porquê falar deste assunto? Recentemente postamos uma notícia no nosso canal do Instagram, do LinkedIn e do Twitter e ela gerou muitos questionamentos a respeito. Então, antes de adentrarmos no tema e respondermos as perguntas que foram recorrentes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e assista até o final. E se curtir, curte, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta dos leigos, para quem não é da área, que foi extremamente questionada, é o que é silo. Silo é uma construção importantíssima para a produção na indústria dos alimentos. Ela é, podemos dizer então, que toda vez que eu tenho que armazenar grandes quantidades de grãos, eu coloco nesses lugares que são considerados como espaços confinados. E aí, então, quando eu trago espaço confinado, nós temos que adentrar numa norma regulamentadora, que é a norma 33, que fala sobre espaços confinados. E aqui eu tenho que já deixar um adendo, porque a norma 33, ela não classifica o que é espaço confinado. Ela apenas estabelece parâmetros de referência para que o empregador realize a identificação desses espaços. Mas por que ela é tão importante, essa NR33? Porque ela tem o objetivo de garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores quando nós estamos falando de armazenamento de grãos em silos. Bom, então avançamos. O que seria espaço confinado? Se não existe uma definição sobre isso. Na norma regulamentadora, espaço confinado, nós poderíamos dizer então que é qualquer área ou ambiente projetado para a não ocupação do homem de forma contínua. Ele possui limites para entrada e para saída. A ventilação, ela é insuficiente, ela é deficiente ou existe um enriquecimento de oxigênio. Isso então poderia ser a definição de espaço confinado. Por que ela é de suma importância? Porque antes de iniciarmos o trabalho dentro de um silo, ou seja, é necessário que façamos uma análise preliminar de risco. É a APR que consiste, então, nesta avaliação de quais são os riscos potenciais, as causas, as consequências, medidas de controle e toda a segurança que vai ser necessária para o trabalho dentro deste espaço confinado. Bom, o trabalhador, quando exerce a sua ocupação dentro do silo, ele está sujeito a acidentes. Mas não é um único tipo de acidente, são vários tipos de acidentes. E dentre os mais citados dentro de todos os trabalhos, todos os estudos e as ocorrências, nós podemos mencionar intoxicação, incêndio, explosão, afogamento, engolfamento, queda de altura. Então esses são os 6 acidentes que mais ocorrem dentro dos silos, desses espaços confinados. E de todos os 6 mencionados, 2 são os que mais ainda se destacam: engolfamento e explosão. E vamos falar sobre eles. O engolfamento. O engolfamento, ele representa um risco enorme dentro dos silos, porque ele trata exatamente da captura de uma pessoa por líquidos ou por sólidos
finamente divididos que passam a ser aspirados. E ele, nessa aspiração pela pessoa, vai causar a morte porque vai encher, e esse enchimento vai fazer a obstrução do sistema respiratório. Esse é um tipo de acidente extremamente comum, basta olhar os noticiários. E para que não ocorra esse tipo de acidente, é importantíssimo que se adotem medidas de proteção, de segurança para a saúde, que é o uso de equipamentos de proteção individual. E dentre esses equipamentos, eu gostaria de destacar 3, que é os talabartes, que são conectados a um ponto de ancoragem, o cinto de segurança e um cabo guia. Um outro ponto que eu gostaria de destacar quando se trabalha em silos é que esse trabalho ele nunca é realizado sozinho. Sempre são por 2 trabalhadores. E se vocês observarem as informações, as notícias, os tabloides jornalísticos que nós temos na internet, vocês vão observar que raro sobreviver um deles quando não se usa o equipamento de proteção individual. Acaba ocorrendo o óbito sempre dos 2 funcionários. E por que eu estou fazendo essa observação? Porque sem a proteção, o trabalhador está exposto em alto risco e quando capturado, ele vai ser coberto pelo material armazenado e aí vai ser muito difícil tanto a pessoa que está no apoio como a equipe externa localizá-los dentro destes tanques e realizar o içamento. Então, todo trabalhador de silo, ele tem o dever de realizar com apoio de um outro funcionário, então sempre no mínimo 2 funcionários, e um deles que permanece no exterior estar fazendo todo este apoio. E aí sim, toda pessoa que exerce qualquer tipo de atividade dentro, deste, espaço confinado, ele tem que estar devidamente treinado e orientado para os riscos dos acidentes que podem ocorrer. E aí, quando então um funcionário entra nesse silo, é muito importante que ele faça a verificação de possíveis gases existentes dentro do ambiente e se ele está com os equipamentos de segurança adequado. Por que verificar os gases? Por conta da intoxicação que acontece através deles. Além do que, esses gases fornecem risco de explosão, que é o segundo maior motivo de acidente dentro de silos que nós vamos comentar. Porque nos silos que armazenam os grãos, esses alimentos por grãos, existe um ambiente muito hostil. E quando a pó em suspensão, aí ele vai gerar essa atmosfera explosiva. Então, suspensão do pó gera essa atmosfera que causa a explosão. E essa é uma da situação muito crítica, porque é um ambiente para profissionais de trabalho crítica. Além do que, quando existe essa possibilidade de explosão por esta nuvem de pó e ela está relacionada intimamente à dimensão dessas partículas, desta concentração, dessas impurezas, do oxigênio concentrado e até mesmo por conta da fonte de ignição, é que vai ocorrer toda esse ambiente com maior risco para explosão.
A concentração de oxigênio nesse interior dos silos, ela é necessariamente, não vou colocar nem como necessário, vou colocar como uma obrigação mesmo, de ser medida antes da entrada de qualquer trabalhador. Por quê? É importante que cada tipo de material estocado seja verificado por conta do limite de explosividade. Esses limites de explosividade ou, né, esses limites de concentração entre a mistura explosiva ou inflamável, ela está definida nos limites dessa norma regulamentadora. E aí a gente pode observar que nós temos dois tipos de limites, que são os limites inferiores de explosividade, conhecido como LIE ou LIE, que é a menor concentração de uma substância que, quando misturada com o ar, forma essa mistura inflamável. E nós temos o limite superior de explosividade, LSE. E esta maior concentração de uma substância que, quando misturada com o ar, forma essa mistura inflamável. E se essa mistura estiver abaixo ou acima dessa faixa de explosividade, não haverá ocorrência de explosão. Agora, né, se essa faixa é definida, entendeu? Pelos parâmetros do LE e do LSE, quanto mais ampla a faixa, maior é o risco de explosão daquela mistura. E aí vale ressaltar aqui que essas poeiras acumuladas no local de trabalho e que ficam depositadas nesses transportadores, nesses elevadores e nos pisos também apresentam o risco de incêndio. Isso ocorre porque quando esse local onde ficam depositados essas poeiras, ela está quente e aquece os grãos até o ponto de liberação desses gases de combustão e que, na presença de uma fonte de ignição, dá o início ao incêndio. Então, é de suma importância que sejam feitas auditorias nesses locais, verificando se esse ambiente está seguro, se ele está higienizado, né, que é a higiene ocupacional, se esta ação de varrer o local que contém então a poeira depositada está trazendo esses riscos de incêndio. E aí, nesses casos, uma das melhores maneiras de realizar essa ação é utilizando aspiradores. É importante também que o revestimento interno dos silos, ele contenha características que impeçam o acúmulo de grãos de poeira e essa formação de barreiras. E um outro ponto que torna relevante esta informação por conta da variação das densidades de gases e vapores, que devem ser efetuadas as avaliações dessa atmosfera no topo, no meio e no fundo desses espaços confinados, quando é possível. Outra norma regulamentadora que a gente tem que destacar quando fala desse assunto é a norma 31, porque ela proíbe a entrada dos trabalhadores no silo durante a sua operação. E caso não haja, né, meios seguros para a saída ou para o resgate, e esses silos estão hermeticamente fechados, só é permitida a entrada de trabalhadores após a renovação do ar ou com a proteção respiratória adequada, e aí aqui então outro equipamento de proteção individual obrigatório. E um ponto que a gente tem que sempre estar atento é que a concentração de oxigênio dentro desses silos, ela deve ser medida antes da entrada desses operários. Aí, então, temos
um fator importantíssimo de proteção coletiva, que é a questão da ventilação. A ausência de ventilação, além de ser a causa de risco à saúde deste operário, ela gera o ambiente propício para essas explosões, já que a ventilação deficiente ou inexistente potencializa os riscos. Então, esse ar, para ficar bem claro, quando captado, né, ele tem que ser captado de forma limpa, livre desses gases provenientes dos motores a combustão. E então, a ventilação, ela vai captar os poluentes desta fonte antes mesmo que se dispersem neste ar do ambiente de trabalho, ou seja, antes que eles atinjam a zona de respiração do trabalhador. E é no sistema de ventilação contínua que existe que nós vamos obter a medida mais eficiente para controlar a atmosfera perigosa, em virtude da presença dos gases, dos vapores tóxicos e dos inflamáveis e deficiência de oxigênio. Além de tudo isso que eu tô comentando com vocês, e já ia passando batido, eu não ia falar, quando existe essa renovação do ar, essa ventilação, ela acaba auxiliando no controle do calor e da umidade no interior desses espaços confinados. E aqui cabe o destaque, então, que ao dimensionarmos essa ventilação destes ambientes ou destes espaços confinados, nós devemos, então, considerar que as mangueiras longas e as mangueiras curvas, que acabam reduzindo drasticamente a eficiência do sistema de ventilação. Outros cuidados, né, que me perguntaram também, além, né, dessas normas específicas que nós devemos ter quando do armazenamento dos silos. Bom, alguns cuidados especiais sim devem ser tomados, não só nos projetos, como também nas operações rotineiras dentro dos silos, como, por exemplo, a outra questão coletiva, que é a iluminação. A iluminação dentro dos silos, ela deve ser apropriada. A área, ela deve ser classificada. E os elevadores e as alimentadoras dos silos, elas devem estar projetadas para, quando manuseadas, conter uma forma de evitar o acúmulo dessas poeiras. Em especial nos pontos onde seja possível a geração de centelhas por eletricidade. Deixa eu ver se eu falei tudo do que eu anotei para vocês. Bom, é isso, ponto a ponto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que é um vídeo mais tenso, mas é importantíssimo saber o que acontece dentro da nossa indústria de alimento, um dos acidentes mais recorrentes que nós temos e as formas de prevenção. Afinal, quando a gente observa que uma empresa não tem acidente de trabalho, significa que nós não devemos emitir CAT, o que não significa que nós não devemos observar e atentar a todas as causas e possibilidades de gerar um acidente. Então, se você está curtindo os nossos vídeos, curte aqui. Lembrando que sempre quando falamos de acidente do trabalho, nós estamos falando de direito do trabalho, previdenciário, compliance e todas as questões ligadas à saúde, segurança, higiene ocupacional, ergonomia, saúde mental de um trabalhador. Até o próximo vídeo!